Sabe aquela engrenagem invisível que faz a cidade de Cambé funcionar todo santo dia? Pois é, para entender isso, a gente precisa olhar direto para as regras do jogo. Na nossa análise de hoje, vamos dar um mergulho profundo no título 2 da Lei Orgânica do município, desvendando exatamente como o governo local se organiza e, principalmente, como ele se equilibra. E para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos rapidinho. Os poderes do município, o poder legislativo, como funciona o processo legislativo, o poder executivo e, para fechar, a figura dos secretários municipais. Ponto 1. Os poderes do município. Basicamente, os pilares do governo local. Logo de cara, o artigo 2º da lei traz uma dinâmica que é o coração da coisa toda, o legislativo e o executivo. Eles são poderes totalmente independentes, mas, presta atenção nisso, eles precisam operar num ciclo contínuo de harmonia. É tipo uma balança, sabe? Não tem um chefe supremo ditando as regras pro outro. Existe um equilíbrio super cuidadoso para garantir que ninguém se subordine a ninguém. E é exatamente isso que mantém a estabilidade da cidade. Indo pro nosso ponto 2, o poder legislativo, que a gente pode chamar de os arquitetos da lei. E aí a gente esbarra nesse número, 10. 10 é exatamente a força motriz atual da Câmara Municipal de Cambé. Olha só, atualizado pela emenda número 20. Esse é o número exato de vereadores eleitos. Eles são literalmente os porta-vozes diretos da população na hora de criar as regras locais. E o trabalho deles não começa de qualquer jeito, não. Toda a nova legislatura tem um rito de passagem inegociável. Exatamente às 9 horas da manhã do dia 1º de janeiro, rola uma sessão solene onde eles firmam um compromisso público, que está lá no artigo 15. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Estadual e a Lei Orgânica. É a promessa que dá o pontapé oficial da coisa toda. Mas se engana quem acha que o trabalho é só redigir lei. A Câmara atua como o verdadeiro cão de guarda da cidade. As competências lá dos artigos 27 e 28 dão aos vereadores um poder gigante. Eles podem, por exemplo, exigir informações do prefeito, convocar secretários para interrogatórios oficiais e até ditar o futuro da cidade aprovando o orçamento anual e o plano diretor. É muita responsabilidade na mão dessa galera. Chegamos no ponto 3, o processo legislativo, ou seja, a vida de uma lei na prática. Bom, como é que essas leis nascem? O artigo 35 define um verdadeiro arsenal legislativo. São 6 tipos diferentes de atos. Isso vai desde aquelas fundações mais pesadas, tipo as emendas à lei orgânica, até ferramentas operacionais super internas, como as resoluções. E faz todo sentido, né? Cada documento tem o seu próprio rito, justamente para garantir que uma mudancinha simples não demore o mesmo tempo que uma reforma estrutural gigantesca. E aqui a gente entra num sistema incrível de freios e contrapesos para evitar que os projetos fiquem pegando poeira na gaveta. Funciona assim. O prefeito recebe o projeto aprovado e tem 15 dias úteis para sancionar, que é aprovar ou vetar. Se ele vetar, a Câmara pode ir lá e derrubar esse veto. Mas o grande truque anti-procrastinação é o seguinte: se a lei não for promulgada no prazo pelo prefeito, esse dever passa para o presidente da Câmara. Se ele não fizer em 48 horas, passa para o vice-presidente mais 48 horas. Resumindo, a engrenagem não pode parar de jeito nenhum. Ponto 4 da nossa análise: o poder executivo. A equipe que bota a mão na massa, os executores. Lá no topo da administração direta, a dinâmica do artigo 49 coloca o prefeito como chefe da máquina. E o vice-prefeito fica numa posição ali de suporte e substituição estratégica. Tem até um detalhe financeiro super interessante na lei orgânica para manter os cofres da cidade equilibrados. O subsídio do vice, ou seja, o salário dele, nunca, de forma alguma, pode ultrapassar 50% do valor que o prefeito recebe. E tem mais, o artigo 56 traz uma regra de ouro sensacional. É terminantemente proibido abandonar o posto. Os líderes do executivo não podem simplesmente fazer as malas e tirar umas longas férias sem avisar ninguém. Se o prefeito ou vice sumirem do município por mais de 15 dias sem a autorização oficial da Câmara, a consequência é drástica. Eles perdem o mandato na hora. É um controle bem rígido para garantir dedicação total à cidade. E o peso real da cadeira fica bem claro no artigo 59, que lista as atribuições exclusivas do prefeito. É a pessoa que assina as leis, que representa o município na justiça e, no momento de crise aguda, é quem tem a caneta para decretar estado de calamidade pública. Mas além de agir, tem o dever da transparência, viu? O prefeito é obrigado a entregar relatórios anuais super detalhados para a Câmara, mostrando cada obra e cada serviço prestado. E para fechar, ponto 5. Os secretários municipais. O verdadeiro sistema de apoio dessa máquina. Porque, vamos falar a verdade, ninguém governa sozinho, né? Para liderar pastas enormes, tipo saúde e educação, os secretários municipais precisam passar por 3 filtros constitucionais básicos lá do artigo 70. Tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, estar no pleno exercício dos direitos políticos e ter pelo menos 21 anos de idade. E não é vida fácil não. Apesar de serem cargos de confiança escolhidos a dedo pelo prefeito, os secretários meio que andam com um alvo nas costas. Os artigos 71 e 72 exigem que eles prestem contas e compareçam à Câmara sempre que convocados. Mas a parte mais pesada é a tal da responsabilidade solidária. Isso significa que se der algum problema, não tem onde se esconder. O secretário responde legalmente juntinho com o prefeito por qualquer ato ou ordem que ele assinar. Quando a gente junta todas essas peças, essas engrenagens de sanção, veto, limites de gastos e até essas regras super rígidas contra sumiço de prefeito, o desenho de uma máquina focada em controle e transparência fica muito nítido.
Então, a grande pergunta que fica pra gente encerrar nossa análise de hoje é a seguinte: como é que entender de verdade essas estruturas, responsabilidades e os prazos pode empoderar a população para engajar mais com o governo municipal? Porque, no fim das contas, é conhecer as regras do jogo que transforma a gente de um mero espectador em alguém que cobra e participa ativamente da nossa cidade. Fica aí a reflexão.